Esse é o canal Bíblia do Zero. Eu sou a Erika Rocha e estou aqui para te ajudar com a leitura bíblica. Eu sou pedagoga e gosto de ajudar as pessoas que têm dificuldade com interpretação de texto, e a Bíblia costuma ser um livro que as pessoas têm muita dificuldade. Então é por isso que eu estou aqui. É uma missão que eu estou para desempenhar a pedido do meu pai. E vamos lá, tá? A gente vai iniciar a leitura com Gênesis 1. Eu já gostaria de adiantar que o meu objetivo aqui não é estudar teologia, porque não é o meu campo, tá? Apesar de conhecer um pouco, eu não vou entrar em debates e assuntos teológicos. O que eu vou fazer basicamente, vai ser ler o texto, explicar algumas coisas e levantar algumas questões, algumas perguntas para que você pesquise e você tire as suas próprias conclusões, baseada no seu tempo com Deus, baseado nas suas vivências, na sua religião, ok? Mas eu vou levantar alguns questionamentos interessantes, especialmente no livro de Gênesis, que tem muita coisa pra gente pensar. É para deixar a gente meio, né, com o cabelo em pé, vamos dizer assim. Mas eu não vou afirmar nada, tá? Eu somente vou jogar perguntas para que você pense em possibilidades, ok? Talvez possibilidades diferentes daquelas que a gente aprendeu. Então, vai ser uma provocação, ok? Então, pode ser que você não concorde com algumas das provocações que eu vou fazer durante a leitura, né, dos capítulos, mas eu não quero causar nenhum tipo de desconforto. Meu objetivo aqui é fazer a gente pensar, né? Fazer a gente pensar, refletir, estudar, meditar, que é isso que a Bíblia pede pra gente fazer. Medita nesse livro dia e noite. Então, é essa a proposta do nosso canal, ok? Então, vamos lá, pessoal, iniciar o capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia que eu vou ler aqui, ela está na Nova Versão Internacional, tá? Talvez a sua seja uma linguagem diferente, algumas palavras não vão ser as mesmas, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, eu vou falando o número do versículo para que você possa acompanhar na sua Bíblia aí também. Então, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final, tá? Então, a sua Bíblia aí talvez esteja algo parecido com isso. E aqui o primeiro questionamento que eu vou fazer, primeira reflexão que a gente vai fazer aqui, é a palavra céu no plural, né? Criou Deus os céus e a terra. Então, a terra, singular, os céus no plural. Então, já é alguma coisa pra gente começar a pensar aí. Que céus são esses? Será que existe mais do que um? Será que ele está falando do céu espiritual e do céu espaço que a gente conhece aí na ciência? Não sei, mas é uma coisa interessante para pensar, porque ele fala terra no singular e céu no plural, tá? Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui também eu adoro esse versículo. Tem muita coisa interessante para a gente pensar, tá? Então, primeiro que a terra era sem forma e vazia. Ela não tinha um formato específico e não havia vida. Vazia, a gente entende que não havia nenhum tipo de elemento muito específico. Embora tenha um elemento aqui interessante que eu vou falar sobre ele, tá? Trevas, ou seja, um local escuro, cobriam a face do abismo. Então, nesse planeta existia um abismo envolto por trevas, ou seja, não havia luz e havia um abismo. Tem pessoas que já entenderam mais ou menos, tem uma teoria aí, né, que muitas pessoas acreditam, que fala sobre esse abismo, que a Terra tem um formato específico onde há um abismo, tá? Se é um fato, não tem como a gente provar, tá? Mas é interessante que a Bíblia cita esse abismo, tá? Então, é uma coisa para a gente refletir, meditar e pesquisar. E a terceira e última parte desse versículo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, Deus ainda não havia começado a criar as coisas através da palavra, tá? Ele não tinha dito haja luz ainda, não começou. Só que já havia água, tá? Porque o Espírito se movia sobre a face das águas. Então, já havia o elemento água nessa terra aqui. Tá? É bem interessante pensar nisso, que a água ela é anterior a todas as coisas, tá? Eu gosto de pensar que existe uma conexão entre a água, né? Os grandes milagres do Velho Testamento tem água envolvida, né? Das 10 pragas, a água transformada em sangue, o próprio Moisés atravessando o Mar Vermelho, né? Jesus também, lá no Novo Testamento, transformando a água em vinho, ele dizendo que ele é a água viva. Então, eu gosto dessa ideia de que a água ela tem algo diferente, né? Ela é um elemento
que é essencial para a nossa vida, né? Nosso corpo é composto aí basicamente 75% de água, nosso planeta também, teoricamente, é composto 75% de água, então é bem interessante pensar nisso, e ao mesmo tempo que ela é sutil, que a gente precisa de água para beber, para ingerir, ela também é uma das maiores forças da natureza, né? Não tem como conter a água, né? Quando a água vem, né, a gente observa aí em grandes tragédias, enchentes, inundações, tsunamis, que quando ela chega, não tem como conter. Então, eu acho que ela tem características de Deus, eu acho interessante pensar nisso. Então, pense nisso aí também, se faz sentido para você. Agora eu vou ler o versículo 3 e 4, tá? Porque eles estão interligados, tá? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a gente entende que quando disse, ele foi algo externo, né? Haja luz e houve luz. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Vou ler o 5 também, tá? Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Poxa, nesse conjunto de versículo aqui também é muito interessante isso, né? Então, Deus no primeiro dia aqui, ele criou a luz, tá? E separou o dia da noite. Mas não havia sol. Ele não criou o sol, e nem criou lua, e nem criou estrela. Então, assim, da onde é que vinha essa luz? Não sabemos. Então, teoricamente, o planeta tinha uma outra fonte de luz no início, que não era o sol. E essa luz, ela conseguia separar dia e noite, trevas de luz, né? Ela fazia essa separação aí, ó. Chamou luz de dia e trevas de noite. Então, a separação do dia para a noite, nós na ciência comum, a gente aprende que isso é pelo sol, né? Quem faz a divisão de dia e noite é o sol. Aqui não. Aqui não é bem assim que funciona, tá? Já havia divisão de dia e noite sem ser criado o sol. Bem interessante isso aqui pra gente pensar, né? Que será essa fonte de luz? Da onde ela viria? Né? E, enfim, é uma coisa aí pra gente poder, talvez, pesquisar, né? Ver se a gente consegue encontrar alguma explicação para onde... Algumas pessoas dizem que a luz era do próprio Deus. Ok, só que Deus é uma luz que não se apaga. Ok? E aqui falou que tinha trevas e chamou as trevas de noite. Então, eu não acredito que essa luz vinha do próprio Deus, porque senão não apagaria, ok? Então, vamos pensando aí. Bora continuar. Nós vamos agora para o 6, 7 e 8, tá? Depois disse Deus, haja entre as águas, ele não disse haja água, ok? Já tinha. Haja entre as águas, também água no plural, um firmamento que separe águas de águas. Ai, cara, como eu acho isso aqui fantástico. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Cara, isso aqui é sensacional. É sensacional pra bugar a mente da pessoa, né? Eu adoro assunto que buga minha mente. Eu gosto muito. Então, assim, Deus separou as águas, que já existiam, em dois grupos. Águas que ficam em cima e águas que ficam embaixo, e no meio ele colocou o céu. Ou seja, o que a gente aprendeu na escola não bate muito com isso aqui, né? Porque a gente aprende que o planeta, ele tem a superfície, tem as águas dos oceanos, dos rios e dos lagos, enfim. E acima a gente vai ter o céu, né? Composto pelos gases e tudo mais. E para cima, só céu e, enfim, vai subindo, a gente entra no espaço e é isso aí que a gente, né? Aprendeu. Aqui não. Aqui eu tenho o céu, que ele não define qual é a largura dele, né? Enfim. Mas que acima disso tem água. Ele separou, tá? Então, assim, é bem interessante, né? Parece conspiracionista isso aqui, não parece? Mas é bem interessante, porque tá escrito aqui. Então, é pra gente pensar, tá? E aqui ele fala, ao firmamento Deus chamou céu. Tá? Então, água em cima. Ah, mas são as nuvens da chuva e tal. Beleza, faz sentido. Só que as nuvens, elas estão no céu. Elas não estão acima do céu. Compreende? Aqui ele fala as águas que ficam por cima do firmamento. Então, não faz sentido ser as nuvens, porque as nuvens estão dentro de, tá? Estão naquele espaço, elas não estão acima. Então, eu não acho que é sobre as nuvens que ele está se referindo aqui. Talvez tenham coisas que a gente desconhece, tá? Então, bora pensar nisso aí, tá? Continuando aqui.
Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 10. E a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então, 9 e 10 por enquanto, tá? Também bem legal isso aqui pra gente pensar, né? Então, agora ele tá falando somente sobre as águas debaixo do firmamento, tá? Que teoricamente são as águas que estão no planeta Terra. Vamos tentar, né, pensar dessa maneira, tá? E eu acho que interessante que ele fala assim, que as águas... Então, partindo desse versículo aqui, a gente pode deduzir que o planeta Terra, nesse início aqui, ele era coberto totalmente por água. Assim como no dilúvio. Tá? Por quê? Porque depois apareceu a parte seca. Então, ele mandou as águas se organizarem. Isso também é bem legal. Num só lugar. Tá? Então, é como se as águas tivessem se recolhido, né? Se acomodado. E aí, a porção seca pôde aparecer. Que é a porção seca chamada de terra, que é, teoricamente, a superfície, o relevo e tudo mais. Tá? Então, eu acho interessante essa ideia das águas se organizando, né? Porque imagina uma grande quantidade de água. Imagina um planeta submerso, tá? A gente aprende que a água, ela pode se movimentar, enfim, através da evaporação, certo? Só que aqui não houve evaporação, as águas simplesmente se organizaram. Então, das duas, uma, ou essa água foi sugada, ou a terra, a porção seca, emergiu da água. Entende esse movimento? Eu tô falando um pouco aqui de geografia, geologia, não sei, tá? Mas a gente precisa imaginar isso. Então, algo que estava coberto de água, essa água tem que ter ido para algum lugar para poder aparecer a porção seca. Então, ou a porção seca subiu de alguma forma, ou essa água baixou, tá? Então, assim como no dilúvio, as águas baixaram, se organizaram. Então, eu gosto de pensar num ralo, né? Imagina uma pia cheia de água, o ralo suga. Então, tem um sistema hidráulico nessa terra aqui que é meio diferente, né, do que a gente costuma ver, a movimentação da água no geral aí. Mas nessa situação aqui, houve esse movimento das águas serem recolhidas, tá? Ou da porção... E no dilúvio também, né? Porque a terra ficou submersa e depois de tantos meses, as águas se organizaram novamente. Então, parece que tem um sistema hidráulico aí que a gente não estudou muito, que a gente não conhece muito bem não, tá? Mas é interessante. Então, chamou esse conjunto de água de mares, que são teoricamente os oceanos que nós temos, tá? E Deus viu que era bom. Prosseguindo aí, a gente vai para o 11. Então Deus disse: cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. 12. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com suas espécies. Deus viu que era bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Ah, parece que não tem nada demais aqui nesse versículo. Ah, beleza, tá normal. Não tá. Pra mim não tá. Pra mim nunca tá. Não tá normal. Por quê, gente? Não tinha sol. Não tinha sido criado o sol ainda, nem a lua, tá? E a gente sabe que as plantas se alimentam, né, para poder fazer a fotossíntese e produzir seu próprio alimento, ela precisa da luz do sol. Então, assim, essa outra fonte, vamos dizer, essa fonte alternativa de luz aqui, que foi criada antes do sol, ela também, possivelmente, era capaz ela permitia, aliás, que as plantas fizessem fotossíntese, tá? Tem gente que gosta de pensar que esses dias aqui que estão sendo descritos aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, talvez não sejam dias de 24 horas, talvez sejam milhares de anos, tá? E que representam um dia, tá? Que nessa versão, na versão bíblica, que para Deus, né, o dia não tem só 24 horas. Legal! Eu acho que faz sentido também, que pode ser que seja isso mesmo. Só que aí piorou essa situação. Porque se esse dia aqui, ó, que ele criou a vegetação foi tecnicamente o terceiro dia, e se esse terceiro dia não representa 24 horas e representa, sei lá, milhões de anos, a Terra ficou milhões de anos produzindo vegetação e fazendo fotossíntese sem sol. Sem sol, porque não tinha sol, tá? Então, é bem interessante pensar nisso, porque foi crescendo aí árvores que dão frutos, que dão sementes e tal, a coisa foi acontecendo, a vida foi acontecendo, tá? No planeta. Mas não tinha sol, tá? Então, a gente aprende lá na escola, né? Teoricamente, né?
o Sol veio antes e tudo mais. Então, toda a explicação da vida do planeta, o Sol já estava lá. Então, faz sentido, né? As coisas acontecerem, a vida, a origem da vida, né? Os primeiros elementos mais simplórios e depois vão evoluindo, tal. Tá tudo certo, mas o Sol estava lá. Aqui não tinha Sol. Tá? Aqui é uma ordem bem diferente, tá? Então, vamos pensar aí nisso aí. Bora continuar, tá? Dá pra ir? Não bugou ainda não? Tá saindo fumaça da cabeça? Não? Então, vamos continuar. A minha já tá daquele jeito, mas vamos embora. 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. 16. Eu já li o 15, tá? 16 agora. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez as estrelas. 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E 19 agora. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o 4º dia, tá? Então, bora lá. Ah, esse aqui tá de boinha. Ah, não tá não. Pra mim não tá não, tá? Então, primeiro aqui que ele fala que ele vai criar os luminares, tá? Para separar. Então, talvez aquela luz inicial agora ela não vá mais ser a principal. Agora, talvez esses luminares venham para substituir aquela luz inicial do primeiro dia, tá? Porque ele falou que ó, vai separar o dia da noite. Já havia uma separação de dia e noite entre luz e trevas, tá? E aqui agora ele tá fazendo uma segunda separação de dia e noite, ok? Deu para acompanhar? E o interessante é o seguinte, ele fala que vai criar luminares, tá? Então aqui já tá a primeira bugada, tá? Porque um luminar, ele parte do princípio que ele o quê? Ele ilumina, ok? Ele tem luz própria, já pegou? Já pegou aqui? Qual que é o bug? Um luminar, ele ilumina, logo ele tem luz própria, né? Isso aqui é básico, né? E aí ele fez 2 luminares, um para governar o dia, o grande, e o menor para governar a noite. Então aqui a gente já entra num choque, porque teoricamente eles produzem luz própria, os 2, tanto Sol quanto Lua, tá? Então, é claro que eu tô conjecturando aqui, mas é uma conjectura que faz sentido o que tá escrito aqui, tá? Outra coisa, ele colocou esses 2 luminares no firmamento. No firmamento, tá? Então, teoricamente, aquelas águas de cima estão acima do Sol e da Lua. Ó, onde vai o negócio? Tá? Porque tem o firmamento, as águas de cima e as águas de baixo, e o Sol e a Lua estão no firmamento, tá? E as estrelas também. Ah, então esse firmamento aqui pode ser o espaço. Legal, só que a gente aprende que o espaço é infinito. Aqui não é. Por quê? Porque ele tem um limite onde é água, tá? Então, assim, talvez o nosso conhecimento espacial não esteja muito correto. Talvez haja um limite, sim, tá? E talvez esse limite seja água, tá? De alguma forma. Ah, como isso? Eu não faço a mínima ideia. Nem me pergunte. Não tem como eu explicar isso, tá? A nossa mente não consegue explicar algo que a gente não consegue conceber, tá? Mas eu tô partindo do princípio do que tá escrito, tá? Então, talvez esse firmamento possa ser o espaço da maneira que nós estudamos e conhecemos e que é divulgado, né? E ele tem um limite, sim. Ele não seja infinito, como o pessoal diz que é, né? Ah, não tem infinitas galáxias, infinito, blá, blá, blá. Talvez não seja bem assim, não, tá? Ou talvez seja algo mais primitivo ainda. Talvez não tenha nem espaço, tá? Talvez esse firmamento seja bem mais curto, tá? Do que o próprio espaço que a gente estuda. Não sei, né? Vamos conjecturar aí, tá? Mas ele colocou os 2 luminares e as estrelas no firmamento, tá? Para iluminar a Terra e também, tá? Para marcar as estações. Olha que interessante, gente. Esse livro aqui, ele foi escrito há muito tempo atrás, tá? A gente vai fazer um cálculo aí, vai de 4.000 anos antes de Cristo, tá? É um chute aí aproximado, não tem como a gente comprovar, mas é por volta disso, tá? E esse conhecimento de usar, de pensar, né, que o Sol e a Lua vai fazer
a divisão das estações, isso é muito avançado para essa época, tá? Para essa época. Então, teoricamente, foi Moisés que escreveu, tá? O Gênesis. Mesmo sendo Moisés, né? Teoricamente, aí foi um pouco mais para frente, né? É um conhecimento muito avançado você separar as estações do ano, tá? Dias e tudo mais através do Sol e Lua. É muito interessante isso aqui. É um conhecimento muito, muito interessante para a época, tá? Então, um questionamento aí para você de graça. Toma, para você, tá? Pensa. Vamos? Topa ir mais para frente? Bora. Vamos lá. Estou agora no 20, tá? Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, tá? Então, a vida começou na água, ok? Então, isso bate com a ciência. Aleluia! Alguma coisa bateu a ciência, ou alguma coisa a ciência acertou, não sei, né? A afirmação é do jeito que você preferir aí, tá? Então, encham-se as águas dos seres vivos, tá? Voem as aves sobre a terra e sob o firmamento do céu, tá? Então, sobre a terra, sobre a gente sabe, né, que é acima, tá, da terra, e sob o firmamento, abaixo do firmamento, tá? Então, ali é onde as aves vão circular. 21, assim Deus criou os grandes animais aquáticos, de acordo com suas espécies, todas as aves, de acordo com suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então, Deus os abençoou dizendo, estou no 22, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Eu li do 20 ao 23, tá? Também não tá... O que a gente tem de interessante aqui, tá? Então, ok, a vida começou na água, tá? E depois já foi para as aves, tá? Não é muito bem na classificação dos animais aí, não é muito bem essa ordem aí, né? Que a gente aprende, né? Então, ele vai, a gente vai dos peixes para os anfíbios, para os répteis, para as aves, para os mamíferos. É mais ou menos essa linha aí, tá? De raciocínio. Aqui não, que a gente foi da água pro ar, tá? Então, também é um negócio aí bem diferentão, né? Do que a gente tá acostumado. E tem uma coisa aqui interessante para ressaltar, que é no 21, tá? Que ele fala aqui, assim Deus criou os grandes animais aquáticos. No hebraico, aqui eu até fiz questão de pesquisar para vocês aqui, tá? Tá escrito assim, Deus criou os grandes monstros marinhos. Pega essa, tá? Que raio de monstro marinho que é esse? Fala pra mim, que eu não sei. Mas monstro marinho, Deus criou os monstros marinhos. Não acho que ele tava falando da baleia, tá? Porque primeiro que a baleia é mamífero. Os mamíferos não estão aqui nesse grupinho aqui não, tá? Então assim, é um megalodonte, sei lá, pode ser que seja também, não sei. Mas tem um bicho aí no mar que talvez a gente não saiba que existe. Porque Deus criou os monstros marinhos, tá? E ele não tá falando de peixinho pequeno não. Óbvio que ele criou, né, os menores, animais aquáticos e tudo mais, mas ele tá falando de grandes monstros marinhos aqui, tá? No hebraico fala grandes monstros, tá? Aqui fala grandes animais aquáticos, tá? É muito interessante para pensar isso aqui, né? O que será esses grandes... E detalhe, outra coisa interessante, ele não fala de dinossauro. Ele não fala de dinossauro, tá? Ele poderia ter falado, não, por que não falou, né? Os grandes animais, fala, pô, é o dinossauro, cara, tá aqui. Não tá. Não tá? Porque esses grandes monstros aqui que ele tá falando são aquáticos. Se fosse terrestre, tava tudo explicado. Olha que beleza. Nossa, não ia nem ferver minha cabeça. Mas não é. É aquático. Então, é interessante, né? Bora mais um pouquinho? Aguenta mais? A gente tá faltando aí, ó, menos de 10 versículos para acabar. Aguenta? Então, bora. Vamos lá. Estamos quase acabando. 24. E Deus disse, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que era bom. Isso aqui eu li o 24 e o 25. Aí a gente para por aqui, tá? No hebraico ele fala aqui, ó. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis
e animais selváticos, tá? Ou selvagens, tá? Então, o réptil, ele, teoricamente, ele veio antes das aves, tá? Interessante isso aqui, né? Não é bem essa ordem aí que eu lembrava, talvez eu esteja errado também, né? Tá? Faz muito tempo, né? Mas parece aqui que ele tá falando dos mamíferos, tá? Os animais domésticos, né? Os rebanhos e tudo mais, né? Então, a gente crê que ele tá falando... E os selváticos também, eu acredito que seja o grupo dos mamíferos aqui que ele tá falando, tá? Então, tem essa discrepância aqui. Eu acho que esse aqui tá até light, né? Que beleza! Não tem muita divergência, assim, a não ser a ordem, né? Mas eu acredito que esse aqui tá até light, né? Nossa, que bom! Ó, que beleza! Agora vamos pro próximo, né? Vamos continuar aqui. 26 agora, né? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, tá? Então, e vou continuar aqui no 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou continuar mais um pouquinho, tá? Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Tá? Bora. Então, eu li aqui do 26 até o 28, tá? Eu vou até beber uma water para falar sobre isso aqui, calma aí. Ai, ai. Façamos, plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava falando com alguém. Ele não estava sozinho, tá? Então, domine sobre os peixes do mar. Então, aqui, tá? Então, aqui já dá uma sensação aqui de que ele não estava sozinho aí nessa criação. Tá? Então, há indícios e muitas pessoas creem que esse versículo se refere à Trindade, tá? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estavam juntos desde a fundação, tá? E apesar de serem a mesma pessoa, em formas diferentes, então a gente pode usar esse versículo aí para poder embasar, né, a existência da Trindade. Mas tem muitas religiões que não creem na Trindade, e aí eu já ouvi também alguns estudos dizendo que esse façamos aqui, existe um início do livro de Provérbios que ele fala sobre a sabedoria como se ela fosse uma persona, tá? E que quem estava no início com ele aqui era a sabedoria, ele estava conversando com a sabedoria, tá? Tem essa versão aí também, vai estudar aí e ver o que você conclui, tá? Eu tenho as minhas conclusões, mas eu não tô aqui para falar no que eu acredito, tá? Eu tenho eu tenho o meu modo de crer desde o começo, tá? Todos esses questionamentos que eu tô jogando para você aqui, eu já escolhi um lado, tá? Para pensar. Só que como a gente não tem como comprovar nada, é tudo por base de fé, tá? É a minha fé. Então, aí você vai desenvolver a sua fé, tá? Então, o que é importante saber é que o façamos e a nossa semelhança é plural, tá? Então, de fato, Deus não estava sozinho aqui nesse momento, tá? Então, outra coisa interessante aqui que ele fala que nós fomos criados para dominar e subjugar, tá? A criação dos animais, especificamente, tá? Então, a gente vê hoje, na minha opinião particular, uma inversão de valores, tá? Onde a natureza está aqui e o homem está abaixo dela. Não é essa a ordem que a Bíblia fala, é o contrário, tá? Então, o homem subjuga, o homem domina. Claro que ele tem uma responsabilidade, tá? Quando ele é o topo da pirâmide, tá? A responsabilidade mais alta também é dele, tá? Mas aqui é uma ordem, tá? Deus tá falando aqui, você vai subjugar e vai dominar, tá? Não são os animais que nos dominam. É o contrário, eles estão aí para nos servir, tá? De alguma forma. Claro que aí vai entrar, né, discussões sobre, o mau uso, estão acabando com os animais, não tô aqui para discutir isso, tá? Tô aqui para falar que o fato é, o homem é o topo da pirâmide, tá? A criação humana é o topo da pirâmide, segundo Gênesis. O resto é tudo embaixo.
tá? Então, você que trata animal igual gente aí, tá errado. Biblicamente falando, tá errado, tá? Então, não é de igual para igual, é embaixo. É embaixo. Mas eu tenho que maltratar os animais. Não, não é isso, tá? Mas a criação humana, ou seja, o seu semelhante, os seres humanos em geral, eles têm um valor maior, sim, para Deus. Tá aqui. Não tem como discutir, tá? Então, entrei numa polêmica aí complicada, tá? Mas, bora aí, vamos prosseguir. E outra coisa interessante. Ai, gente, isso aqui é muito polêmico, mas eu vou falar, tá? Sejam férteis e multipliquem-se, tá? Ele não falou assim, se você quiser, seja fértil. Não. Ele mandou você se multiplicar, tá? É uma ordem para a criação humana. Então, tá? É uma ordem. Então, assim, não sei nem como abordar esse assunto de uma maneira mais delicada, tá? Mas Deus deu uma ordem para nós, seres humanos, de multiplicação, tá? Não só para nós, para os animais também, tá? Lá ele falou lá, ó, cresçam, multipliquem. Então, Deus quer multiplicação. Quer que você se multiplique. Então, é do agrado de Deus que você se multiplique, tá? Agora, se você não quer, tá? Existem N situações, tá? Eu estou falando da situação da pessoa não ter a vontade, tá? Eu não estou falando da pessoa ter dificuldades de se multiplicar, se é que você me entende do que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de pessoas por vontade própria. E aí eu acho que é um pouco complicado, porque você está se rebelando contra uma ordem que está aqui. Sejam férteis e multipliquem-se. Tá? Ele não está perguntando o que você acha, se você concorda, não, tá? Então, é uma coisa interessantíssima, tá? Então, vamos pensar sobre isso, tá? Eu sei que existem N dificuldades, né? Que muitas pessoas enfrentam, eu mesma já enfrentei, tá? Dificuldade para que isso acontecesse, mas eu não tô tocando nessa vertente, tá? Das pessoas que não conseguem ou que por algum motivo não podem, tá? Minha linha de raciocínio é sobre os que não querem, tá? Seja por qualquer tipo de motivo. Eu creio que é algo perigoso, tá? Porque aqui há uma ordem. Deus disse, é uma ordem falada por ele. Sejam férteis e multipliquem-se. Pesado, hein? Mas estamos acabando, gente. Estamos acabando, tá? Vai pensando sobre isso aí, tá? E a gente tá indo pra reta final aqui de Gênesis. Vamos terminar aqui a leitura de Gênesis agora. Versículo 29, 30 e 31. Estamos chegando ao fim. Para você que conseguiu chegar até o fim, parabéns. Se a sua cabeça não tá pegando fogo, depois vai tomar banho, joga uma água fria aí e bora. Vou tomar outra water, porque essa daqui é difícil também. Bebe água. Bebe uma água aí também. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Ele tá falando aqui dos humanos, tá? E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida. 2 pontos. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. 31. Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus viu tudo que ele tinha feito e concluiu que tinha sido bom, tá? Eu dei uma gaguejada aí. Passaram-se a manhã e a tarde e esse foi o 6º dia. Não tem polêmica aqui? Tem, adoro. Bíblia tem polêmica, eu adoro isso aqui, gente. É uma beleza. Bora lá, então, ó. Segundo 29 e 30, nesse ponto aqui da criação, o homem não comia carne. E agora pode brigar, gente. Briga aí à vontade, tá? O homem não comia carne aqui. Não, tá? Ele falou aqui, ó. Eu dou as plantas que nascem, tá? E produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes para você, homem, tá? E os vegetais como alimento para tudo que tem fôlego de vida. Aí ele põe 2 pontos para explicar quem são esses, tá? A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então, olha que interessante, tá? Não só o homem se alimentava somente de vegetais e vamos dizer assim, herbívoro, né, tá?
como todos os animais eram herbívoros aqui também, tá? Então, segundo Gênesis 29 e 30, não havia animal carnívoro aqui. Ou seja, uma espécie não devorava a outra. Então, eu creio que essa cadeia alimentar aí, né, de carnívoro, ela só surgiu após a queda de Adão, que a gente vai ver aí mais pra frente, tá? Olha que isso que é interessantíssimo, tá? E você tá, então, sendo favorável ao veganismo. Não é isso. Eu tô falando sobre o versículo. Aqui, nesse ponto, nem animal e nem homem comia carne, tá? Não matava, não havia necessidade de matar para se alimentar. Isso não fazia parte da espécie humana, tá? Então, houve um ponto aí que a gente vai estudar mais pra frente, onde isso passou a ser necessário, tá? Então, é bem interessante, tá? Então, essa aí foi a leitura de Gênesis 1 para você, olha. Acho que tem um pouquinho de coisa para você pensar, tá? Próximo vídeo eu vou fazer a leitura do Gênesis 2, que é um pouquinho menor. Pouca coisa. 6 versículos a menos, acredito, tá? Mas também é para bugar a cabeça do cidadão. Então, eu espero que você esteja preparado para o próximo, tá? Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos aí para vocês. E bora pro próximo aí. Vamos ver quantos vão continuar comigo aí nessa jornada. Abraço!